Olá, olá, olá. Olá, Ângela, Simone, meninas, Thales, olá, Lucas, Ricardo, oi, boa tarde, Vilma, oi, amor, tudo bom? Pri, Elielzinho, tá certo? Tudo bem nessa tarde tão quente, né? Oi, que bom que tá certo. Bom, gente, hoje vai ser mais um bate-papo, tá? Eu queria falar sobre relacionamento abusivo, que é um assunto que tá super na moda, sempre na moda, né, na verdade. E a gente já tá vendo, né, que não são só as famosas e nem só as menos favorecidas que caem nas garras desse pessoal, desses seres das trevas, né? Oi, boa tarde. Aqui no Rio, muito calor. Aqui em São Paulo também. Tá muito quente. Isônio. Bom, enquanto vai entrando o pessoal, a gente já vai começando, né? Pra não ficar sem pé nem cabeça. Então, esses seres das trevas, que são os agressores, os abusadores, não são apenas homens, tá? Preciso falar isso porque os red pills aí sempre vão aparecer. Como a gente vê, o Johnny Depp mesmo, né, caiu numa cilada dessas, e qualquer pessoa pode cair. E eu queria conversar com vocês para a gente ver como são essas pessoas, né? O que faz a gente cair nisso para a gente poder evitar. Então, alguém teve experiência aí com algum abusador? Vivo isso. Te entendo, terrível. Eles começam, eles e elas, tá, gente? Não vamos, tanto faz. Quando eu disser eles, eu tô falando eles e elas. Então, o abusador são pessoas de egos gigantescos, né, estratosféricos, e são pessoas que não se sentem bem na própria pele, e aí para se sentir bem momentaneamente, elas precisam colocar os outros para baixo. Tá, já vou responder. Então, eles precisam colocar essas pessoas para baixo e eles se apresentam. Só que o abusador não é ruim o tempo todo, né? Se fosse, seria fácil não entrar no relacionamento e também seria fácil de sair. Eles, quando são bons, eles são muito bons. Então, inclusive, eles se apresentam como pessoas muito envolventes, muito parecidas, né, com você, que é a vítima. Eles fazem um espelhamento, né, copiam você. Muito provavelmente, quando eles chegam na pessoa, eles já estão estudando essa pessoa há um bom tempo. Então, eles já sabem o que é importante para a pessoa, o que a pessoa gosta. E eles fingem, né? E a gente, infelizmente, que é empata, né, que se coloca no lugar do outro, a gente acha que está diante de uma pessoa legal. E isso pode ser, como vocês sabem, ter consequências aí desastrosas, né? Até morte. Oi, Brandy. E então, ele fez agora para ter. Tá, vamos deixar mais pro final. Então, essas pessoas, eles vão se apresentar como pessoas muito legais, e até que no começo eles acham que eles ficam animados também. Mas é tipo uma animação de uma criança que quer um brinquedo que viu na vitrine. Eu quero. Fica com aquela empolgação toda quando ganha, brinca. E aí, um belo dia, ela começa a pensar, não é tão legal assim, né? Porque é lógico, ninguém corresponde à expectativa tão alta, né, que esse tipo de pessoa coloca. São atores, sim, realmente. Ninguém consegue corresponder e eles vão cansar, vão enjoar uma hora qualquer. Então aí eles começam a te colocar para baixo.
Eles começam a te desvalorizar, né? E eles nunca mais vão voltar ao que eles eram antes. Porém, a vítima tá viciada naquele período aí dourado, né? No love bombing. E ela vai fazer de tudo para voltar para esse início de relacionamento, para como era antes. Só que nunca mais ele vai voltar. E ele vai justamente, de vez em quando, ele te joga uma migalha para você achar que tem a possibilidade dele voltar a ser legal com você. E aí você vai ter que se esforçar mais e mais. Então ele vai fazer aquele future faking, né? Ah, vamos viajar. Nunca vai acontecer essa viagem. E se acontecer, vai ser muito pior do que se não tivesse acontecido. Porque realmente eles vão fazer de tudo para estragar a viagem para você. Então eles começam assim, muito envolventes, muito simpáticos, te dão presentes caros, te levam jantar, te levam em todos os lugares que você gosta. E vão falar que eles também gostam desses lugares. E é muito triste, né? Quando eles começam com uma piadinha sem graça, aqui, uma ali, aí falam um negócio que você não gosta, e se você protestar, você vai ser chata. Ah, você é muito sensível. Então, eu tô falando no chata porque as vítimas, a maioria das vítimas é mulher, tá? Mas tem homens também e tem mulheres abusadoras também. Então eles começam a te colocar para baixo, falar umas coisas negativas. Você tá gorda, hein? Você não tá se cuidando. Vocês viram a entrevista da Ana Hickman, né? Eles fazem promessas, te elogiam e todas aquelas coisas que aqueles adjetivos que ele usava para te elogiar no começo, as características que ele admirava em você no começo, ele vai usar essas mesmas coisas para te colocar para baixo. Então, se, por exemplo, ele achava que você falava, né, você é muito inteligente, depois ele vai dar um jeito de fazer você se sentir burra, né? Eu tive uma experiência assim, eu vou contar porque eu acho que pode ser útil. O abuso não ocorre só em relacionamentos românticos, ele pode acontecer no trabalho, tá? Entre amigos, entre parentes, quaisquer, né? Então, eu me lembro que eu tive uma amizade com um advogado e pediu para ler uma petição minha. E na hora ele elogiou muito, falou, olha, nossa, maravilhoso, tal. E aí depois, quando ele começou a me desvalorizar, né? Na verdade foi o descarte final. Ele falou, não, aquela sua petição era ridícula, foi motivo de chacota entre os meus amigos. É claro que não foi, gente. Mas eles falam que é para magoar mesmo, para você achar, para você ficar em dúvida, né? Será que eu tenho valor? Será que eu consigo fazer bem? E eles isolam a pessoa de um jeito, começam a criticar os amigos, criticar a família, te colocam contra a sua família. Então, por quê? Porque eles não têm interesse em que você converse com outras pessoas sobre o que você está vivendo. Porque as outras pessoas vão te validar, vão falar, não, isso está errado, você precisa sair disso. E eles não têm interesse. Então eles vão isolar a vítima e vão começar com essas estratégias. Gaslighting, que é um dos mais cruéis, né? Fingir que não entende o que você fala, questionar a sua sanidade mental, controlar, né, os seus horários, a sua rotina, controlar o que você veste, fazer críticas veladas. E no começo eles vão é tão sutil no começo que a gente acaba achando que não é nada demais, né? E você então passa aí um tempão ao lado daquela pessoa sem saber que essa pessoa como dizer, tá te agredindo, né, diariamente. E a violência mais comum começa sempre, quase sempre, né, com a psicológica. É fazer você se sentir mal, você se sentir inadequado. Porém, quem comete uma forma de violência, eles acabam sempre passando para a próxima forma. Então, se ele começou com uma violência moral e ele passa para uma psicológica, aí ele te descarta durante um tempo, volta, porque o abusador sempre vai querer voltar, volta parecendo arrependido, né? Mas eles não estão arrependidos, eles não mudam, eles falam, vai ser diferente, não vai ser diferente, vai ser pior. Então, e eles passam para outras formas de violência, é muito frequente isso.
Então, se ele cometeu violência psicológica, agora é muito provável que cometa violência física, violência patrimonial, como foi o caso da Ana Hickman, né? Falaram que o cara aí desviou 40 milhões dela. E então, essa fase da desvalorização e do descarte é a fase ideal pra gente cair fora, né, de um relacionamento desse, porque quando o cara está sendo muito legal, realmente é mais difícil. As vítimas têm uma tendência a ser pessoas, além de ter muita empatia, muitas têm uma dependência emocional, têm algum trauma de infância, então isso também faz com que elas se apeguem ao abusador, né? E realmente é preciso sair desse tipo de relacionamento, porque eles acabam com a sua vida. Acabam e podem, inclusive, te matar, né? Um dia. E aí, querem perguntas? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O meu processo de pensão se encerrou com fraude. Exames falsos de gravidez e que a enteada era sua filha e dependia exclusivamente dele. Agora, na revisão, minha advogada não colocou a fraude. Meu processo é fraude, ele escondeu, falou que era pobre, né? Geralmente é isso, o cara é só levar um processo de alimentos, o cara fica pobre, né? Paupérrimo na hora. Ele fez agora paternidade socioafetiva, ajuizou uma pensão maior para a enteada e não tem criança. O que fazer? O Ministério Público já deu favorável a ele, parecer favorável a ele, mas ele fez paternidade socioafetiva, pensão maior para a enteada. Você precisa... Mas como que o Ministério Público deu parecer favorável? Ele conseguiu comprovar a pobreza, conseguiu mostrar que ganha pouco. Se ele está fraudando, ele deve estar escondendo bens ou numa empresa, ou com outra pessoa, né, com laranja. A gente, é difícil às vezes descobrir, mas tem que dar uma investigada para ver se você encontra. Você tem que mostrar em juízo o que está acontecendo. Ele está fazendo... Pediu quebra do sigilo dele? Precisa pedir, tá? Quando é assim, porque... E não assim, não só do atual, pede dos últimos 12, 18 meses, né? De antes da ação de alimentos, porque aí o cara não tem desculpa, né? Aí você vê o movimento do dinheiro que ele fez. Nos sugam, exatamente, eles são vampiros. Eles sugam a energia da gente, te deixa um bagaço mesmo. Ela não deixou eu falar com juiz e promotor. A sua advogada? São atores, eles são atores mesmo. E péssimos, né? E olha, todo mundo dá sinais, tá? A gente quase nunca chega num relacionamento com uma pessoa assim, totalmente no escuro. A gente sabe, só que a gente ignora isso, né? Escolhe ignorar porque, enfim, aquela love bombing, né? Aquela fase é muito lisonjeira, a gente se sente é muito agradável. Então, a gente acaba ignorando, escolhe, né? Não dá ouvidos para a nossa voz interior, e tem que dar ouvidos sim, porque depois é extremamente difícil de sair, quem já passou por isso sabe. Você fica viciada nesse ciclo, né, de violência, de love bombing, desvaloriza, descarta, e aí depois volta, né, o hoovering, então te suga de volta para aquele mundo deles, né, que nunca é bom. E assim, no fundo, são pessoas extremamente infelizes, só que não tá certo eles descontarem, né, essa insegurança deles, essa infelicidade em pessoas que não tem nada a ver com isso e que também querem o bem, né, dessas pessoas. Eles geralmente, deixa salvo, importantíssimo, deixarei sim. E eles fazem tudo isso porque o que acontece? A criança narcisista, tá? Eu vou falar narcisista, mas abusador nem sempre é. Mas vamos falar assim que tá na moda, né? A criança narcisista, ela tem muita vergonha. E ela não consegue lidar com essa vergonha dela. Então, ela se acha inadequada. Quando a vergonha é estimulada nela, ela não consegue lidar com aquilo e ela acaba inventando uma
uma outra pessoa, né? O falso eu do... Ou seja, é aquela carcaça, né, que eles querem, a máscara com a qual eles querem se apresentar em sociedade. É uma pessoa super agradável, super poderosa, super bacana, só que eles não são aquilo. Então eles precisam continuar, é tudo uma fantasia. Eles não são aquilo, então eles, para manter essa fantasia, eles precisam de validação o tempo todo. E é um gasto energético muito alto. Então, uma pessoa que está constantemente nesse modo sobrevivência, ele não vai conseguir ter energia para gostar de verdade de alguém, não vai conseguir dar valor, porque ele está o tempo inteiro preocupado em receber suprimento, né? Como dizem os psicólogos. O suprimento é uma reação sua, mas ele não quer, ele quer com emoção. Então, assim, seja uma emoção boa, seja uma adulação, seja raiva, seja qualquer resposta que você dê, mais sentimental, eles se nutrem daquilo e por um momento, pelo menos, eles se sentem bem. Tem uma descarga aí de adrenalina, não sei, no cérebro, não sei direito como funciona, que eu não entendo essa parte, né, aí da medicina, mas é assim que funciona. Eles criaram essa pessoa e eles precisam manter aquela aparência a qualquer custo. E isso muitas vezes implica neles roubarem, machucarem outras pessoas, passarem para trás. Eles não ligam, tá? Eles não têm amor pela vítima, porque, como eu falei, eles estão constantemente tentando manter aquela fantasia. E não vão conseguir, né? No fundo, eles sabem que eles são aquilo ali que eles mostram quando eles estão na pior, né? Quando eles mostram o pior deles, eles são aquilo. E eles sempre foram aquilo. Mas ele próprio não consegue lidar com isso. Então ele quer pensar nele como um cara super, super foda, né? Que faz, acontece, inteligente. Muitos usam a inteligência para aparecer, né? São os narcisistas cerebrais. Muitos usam a aparência física, que são... Por exemplo, eu pego todas as meninas, né? Tem alguns que vão mais para esse lado, outros são mais intelectuais, mas nenhum deles é coisa boa, sabe? Tudo muito... Então, eles vão cometer violência moral, patrimonial, psicológica, física. E todos esses tipos de violência podem ensejar um pedido de medida protetiva, tá? Pela Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi feita para mulheres... Tá? Ela não é aplicada quando os homens são vítimas de violência, porém o homem tem um outro, agora eu não me lembro, mas o homem tem um outro artigo que ele pode invocar também. Então o homem que é vítima de violência também pode. É claro que o homem, não é que a gente não ligue para o homem, né, quando ele sofre abuso, mas o homem tem a superioridade física, então via de regra ele não vai apanhar. Às vezes apanha, né? Às vezes, para não revidar, o cara acaba apanhando. Mas ele, de qualquer forma, ele tem outros mecanismos, né, que ele pode usar para se afastar, né, da abusadora, aí no caso. As mulheres, como são mais frágeis fisicamente, né, gostem ou não, é verdade. Então, a gente precisa... Existe um mito de que a medida protetiva não funciona. Funciona sim, tá, gente? Na maioria dos casos ela ajuda muito, então não fiquem assim, eu não vou pedir porque não vai adiantar nada, eu não vou pedir porque ele não vai ligar, ele vai desobedecer. Se ele desobedecer, isso é crime, né? E aí ele pode ir preso. Então é importante vocês pedirem, quando vocês estão com medo do cara, peça uma medida protetiva e faça com que ele cumpra, né? Se ele não cumprir, você precisa denunciar. Você pode pedir ou na delegacia da mulher, aí no caso o delegado vai entrar em contato com o juiz e vai pedir essa medida protetiva para o juiz, ou você pode fazer
pelo advogado também, numa vara de violência doméstica ou em qualquer outra vara, tá? De família, civil, quando tem essa ameaça, quando você tá com medo, quando você acha que pode ser atacado ou atacada, você deve pedir, esteja onde for, tá? E façam isso e denuncie quando a pessoa não cumpre, porque assim, isso pode fazer a diferença entre vida e morte para algumas pessoas. Tá? Eu tô com um caso que o cara, a moça tá fugindo dele, né? Mudou de casa, tudo, porque ela morre de medo. Ela tem protetiva, mas o cara, assim, ele fica desobedecendo. Então, ele tá sendo procurado pela polícia, né? Porque ele fica entrando em contato com ela pelo Instagram, pelo WhatsApp, tudo, que ele não deveria. E falando coisas, é óbvio, né? Qualquer coisinha que o abusador fala é um gatilho enorme, né, para a vítima que já apanhou, já passou por coisas horríveis. Então, qualquer coisa que o cara fale, às vezes até ver uma foto da pessoa, você fica, você está muito traumatizado e aí você vai ter aquele gatilho, né, super forte. Então, o ideal é que eles não podem mais entrar em contato nem com a vítima e nem com a família da vítima. E tem que manter uma distância segura, não frequentar os mesmos lugares, né, que você que sabe que a vítima vai, não pode ir, e isso precisa ser denunciado quando eles não obedecem, né, para que seja, né, se todo mundo começar a denunciar quando o cara não cumpre, isso deve melhorar com o tempo, né, eu imagino, espero. Vamos ver perguntas. Oh, quanta gente legal. Em algum momento o narcisista pode parecer não ser narcisista? Com certeza, com certeza, inclusive ele pode fazer você achar que a narcisista é você, tá? Geralmente eles fazem isso, falar, não, você tudo é culpa sua, tá? E esse é uma das características mais marcantes, é que o narcisista nunca assume responsabilidade pelo que ele fez. Ele sempre vai culpar os outros, sempre, tá? Então ele é sempre um coitadinho, e lógico, no começo, quando ele chega super agradável, super fofo, você não vai pensar, é um narcisista. Mas tem algumas coisas que você pode ficar de olho para você perceber. Por exemplo, o narcisista geralmente, ele se apresenta como um príncipe encantado, né? E além disso, vai muito rápido o relacionamento. Tipo, o cara, você conhece o cara agora, daqui a um mês ele te pede em casamento. Vai muito rápido, fica muito sério. Então, essas coisas, se acontecerem, você precisa... alarme, né? Porque não é normal, gente. A pessoa falar que te conhece um dia, falar que te ama no dia seguinte, não é normal. E aí te pedir em casamento depois de uma semana, não é normal, não é boa coisa, tá? Pode até ser que aconteça em alguns casos, com pessoas legais, mas como que vai dar certo isso? Né? Então, tentou me internar na psiquiatria, olha que loucura. Pois é, e quem estava precisando de psiquiatra com certeza era ele, né? Por uma depressão. E tem uma coisa também, o narcisismo, bom, o transtorno de personalidade em geral, né? Ele quase nunca vem sozinho. Então a pessoa geralmente tem uma comorbidade, tem depressão, tem ansiedade, né? Tem outros transtornos. Então você vai ver aquela pessoa que nunca... É difícil falar isso porque eu mesma, né? Eu tenho um problema de ansiedade e eu não gostaria de ser taxada de narcisista só por causa disso. Então, cuidado nessa hora, mas tudo que é rápido demais, é intenso demais, né? A gente tem que desconfiar. A advogada não contestou. Poxa... Comprou carro como solteiro sendo casado. Que homem, hein? Queria ser meu tutor? Como assim? Ainda bem que não conseguiu, ainda bem mesmo. Eu me divorciei em 2014 e há 2 anos minha ex entrou com processo de anulação de divórcio. Tá. É uma perseguição, ela diz que só quer plano de saúde, mas já me casei com outra. Mas é muito difícil anular, se já há muito tempo. Não vai conseguir anular.
2014, não, quase 10 anos, não vai anular, não. Se a agressão é verbal, consigo pedir medida protetiva, mesmo não tendo agressão física? Consegue, sim. Você precisa, tá? É claro, quando eu faço os vídeos, né, falando desse assunto, os Red Pills vão lá comentar, não, a mulher pode mentir, inventar uma mentira e ela vai conseguir a protetiva. Gente, isso não é verdade. Você precisa mostrar indícios, né, pelo menos. Não digo vai provar acima de qualquer suspeita, mas você precisa mostrar indícios. Então, eu tenho uma mensagem, eu tenho uma conversa no WhatsApp na qual ele me xinga. Você precisa mostrar isso, tá? Porque a gente precisa, o juiz vai precisar ter uma noção, né, do que você está sofrendo, por que você está com medo dessa pessoa. Mas você pode conseguir, sim. Calúnias, difamações, injúrias, sim, sim, nas redes sociais, né? O que acontece? Eles são tantas as mancadas, quando a vítima finalmente cai fora, eles ficam com medo, né, eles já vão se preparando para te atacar para você não ter credibilidade, né? Então, mesmo durante o love bombing, enquanto eles estão fofos e tudo, eles já estão te difamando para outras pessoas. E, infelizmente, assim, calúnias, difamações, injúrias, fala cobras e lagartos sobre você, por e-mail, nas redes sociais, para os amigos, porque ele não pode perder aquela fachada, né, de pessoa fofa, de pessoa legal, de pessoa companheira. Me separei, fiz muito bem. Mascarados, muito mascarados. Boa live, obrigada, amor. A característica a característica principal de um narcisista é a grandiosidade e exacerbação de suas habilidades. Eles buscam uma grandiosidade sobre sua pessoa, exatamente. Exatamente. Ai, gente, vocês desculpem, hein? Coloquei aqui no suporte. Mas, Fernanda, todas as violências, sim, eles vão cometer tudo. Mesmo que tenha uma distância pela justiça, eles são abusados, sim. Eles não ligam, né? Eles não respeitam. E, assim, quando você tenta colocar limite nesse tipo de pessoa, aí que eles vão usar esse limite, porque eles sabem que aquilo te incomodou. E aí eles vão fazer sempre, tá? Em vez de respeitar o seu limite, eles vão começar a desrespeitar sempre, né? A cruzar os seus limites. Então, é pra você ficar irritada mesmo. Eles sempre se fazem de bonzinhos, com certeza. Ai, peraí, tentando arrumar aqui. Como faço para uma consulta para maiores esclarecimentos? Tenho várias dúvidas. Me manda um WhatsApp, telefone 11, né? 99508-0611. Ultimamente tem aparecido bastante casos, não é mesmo? De narcisismo? Poxa, demais, demais. É difícil conhecer uma pessoa que não tenha passado por isso, né? E, assim, claro que a gente deve evitar diagnosticar as pessoas, né? Porque a gente não é psiquiatra, mas ao mesmo tempo, tá? Por um outro lado, você sabe que aquilo não te faz bem, não importa se é narcisista, tá? Ele tá abusando, tá sendo abusador, tá se comportando de uma maneira inapropriada, aquilo tá te fazendo mal, então não importa se ele é narcisista ou não, tá? Eles acabam com a autoestima, né? E o objetivo mesmo deles, eles têm muita inveja das vítimas. Aí você fala, por que ele tem inveja de mim? Eu não tenho nada. Não é necessariamente o que você tem, tá? Às vezes é o que você é, o seu bom coração, a sua empatia pelas pessoas, a maneira como você ama as pessoas, né? Você é capaz de amar, e eles não são, porque eles estão sempre preocupados em manter a fachada, né? De pessoa legal, então eles não têm energia para fazer, para gostar de verdade de alguém. E aí já vi todas. Ultimamente tem. Então, eles não têm. E eles ficam sempre tentando construir aquela fachada de bom moço, de pessoa bacana. E outra coisa que é muito comum no abusador, no narcisista,
eles são pessoas emocionalmente muito infantilizadas. Então, são como crianças mesmo, de 3, 4 anos, tá? Emocionalmente, tá? Eles podem ser intelectualmente super desenvolvidos, mas emocionalmente eles são como crianças e é muito comum que eles se recusem a se comportar como adultos totalmente. Então, alguns deles, por exemplo, não querem dirigir, não querem trabalhar, não querem namorar, né? Não querem ter uma relação, mesmo fisicamente, tá? Não querem, como a pessoa, não querem ter sexo, porque eles se sentem ainda como a criança injustiçada. Mais alguma coisa? E então é isso. A gente precisa sempre ficar de olho, porque infelizmente a gente está numa cultura, numa sociedade que cada vez mais estimula esse narcisismo, até pelas redes sociais, né? Então, infelizmente, acaba estimulando um pouco esse lado das pessoas. Então, a gente tem que ter um bom filtro, né? Nunca ser esponja, sempre ser filtro. E caso se encontre numa situação dessas, procura ajuda, procura terapia. É muito comum nas mulheres terem dependência emocional e procurem uma terapia. Eu conversei com uma seguidora esses dias, ou não sei se foi hoje, ontem, ela estava dizendo que tinha dependência emocional, que mesmo tendo sido abusada, tinha que sustentar o cara, mesmo assim ela sentia falta dele. Gente, isso não é legal, né? A gente precisa gostar da gente, precisa se tratar bem. Claro, não gostar de você a ponto de não ligar para os outros, mas você tem que querer o seu próprio bem, né? A vítima não tem culpa do abuso que ela sofre, mas ela tem a responsabilidade pelo próprio bem-estar. Então, assim, se você vê que você tá se envolvendo nesse tipo de situação com muita frequência, ou mais do que deveria, né? Qualquer vez que você se envolve é mais do que deveria. Então, você procure ajuda, procure uma terapia, procure a polícia, se for o caso, e não deixe essas pessoas acabarem com a vida de vocês. É isso aí. Então, os divórcios dessas pessoas são muito difíceis, porque elas usam os filhos, né? Os alienadores parentais são, na grande maioria, são narcisistas, e eles usam, não fazem a menor cerimônia em usar os filhos para atingir a outro, né? Então, o ideal, gente, saiu de um negócio assim, bloqueia completamente, tranque todas as portas de acesso a você, porque eles sempre vão tentar voltar, mesmo que demore anos, 10 anos, 20 anos. Nunca mais fale com essa pessoa. Se você tiver filhos, aí não tem muito jeito, né? Vai ter que falar, mas assim, restringe essa conversa a assuntos assim sobre a criança. Se ele começar a falar que sente saudade e tal, gente, não. Eles sempre voltam piores e sempre tem um downgrade, tá, da vítima. Então, por exemplo, se ela era esposa, ela volta depois sendo amante. Sempre vai cair, né? E ao mesmo tempo que o abuso sempre vai piorar. Então, não, mas nunca me bateu, tudo. Gente, você não está livre de um dia ele infelizmente te atacar fisicamente. Alguma pergunta, gente? Helena, oi? Alguém tem dúvida? Alguém tá numa situação e não sabe como sair? Se vocês que não quiserem, eu entendo também, não quiserem falar aqui na live, mas quiser mandar mensagem depois. Eu estudei muito sobre o assunto porque eu senti na pele, então é meio que uma vocação minha aí tentar ajudar as pessoas a saírem desse tipo de situação. É isso aí, gente. Então vamos encerrar. Eu vou a semana que vem de volta, tá? Terça-feira às 15 sempre. Parece que é um horário que o pessoal gosta, né? Vamos manter. E depois me mandem ideias de temas que vocês gostariam, né? De ver discutido aqui, pra gente ir falando cada vez mais. Ah, que linda, maravilhosa você! Parabéns por ajudar. Obrigada.
Obrigada. É isso, gente. Um beijo. Até a semana que vem.